A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Mais um dia aí vencido para a honra e glória do Senhor, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Amém? Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23. Meus irmãos, hoje novamente eu estou com as vistas turvas, amém? Eu preciso estar aí comprando um óculos, né, de perto, mas ainda não tive a oportunidade, amém? Mas eu creio no Deus que eu sirvo, né? Que esse dia vai chegar em nome de Jesus. Meus irmãos, me desculpa aí se eu errar alguma letra aqui, viu? Porque tá bem turva mesmo, né? Mas Deus está no controle de tudo. Estamos aqui para obedecer, né? A, os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? E Ele escolheu eu para falar a palavra dele, né? Vamos ter que obedecer, né, meus irmãos? Eu lutei, viu, meus irmãos? Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Eu lutei, viu, para não abrir esse canal, para não postar a minha vida, né, meus irmãos? Mas eu comecei a pagar muito preço, né? Quando nós temos um direcionamento de Deus, quando Deus nos escolhe, meus irmãos, para fazer o que Ele está querendo que nós fazemos e nós teimamos, nós pagamos preço, meus irmãos. Tinha noites que eu não dormia de tanta dor na perna. Meus irmãos. E depois que eu comecei a obedecer, que eu parei, falei, não tem condições de eu continuar, vou ser obrigado a fazer a vontade do Pai. Depois que eu comecei a obedecer, meus irmãos, os direcionamentos de Deus, até a cura, né, da osteomielite Deus me deu. De lá para cá eu venho, sim, eu sinto, né, meus irmãos, uma pequena dor constante agora, porque está alongando a perna, né? A minha perna, meus irmãos, eu vou fazer aqui mais ou menos. Minha perna, ela foi cortada no meio aqui, ó, do fêmur, um tanto assim, entendeu? Aí minha perna foi encolhida. Então, quer dizer que tinha uns 15 centímetros de um pé mais alto do que o outro. Amém, meus irmãos? Então, agora, meus irmãos, eu coloquei o ferro para lá de fora e agora nós estamos alongando o fêmur. Amém? Novamente, para depois que alongar ele, que ele chegar no limite do outro pé, amém? Aí a gente vai mudar o ferro, que tem outro aqui, ó, assim, né, bem em cima, que tem um pedaço de osso, que vai começar a descer até chegar embaixo, para, como diz, está forçando ali, né, o couro, vai descendo o osso para estar formando o gel que precisa ser formado para o crescimento, para a consolidação, né, para consolidar ali o osso. Amém, meus irmãos? Talvez, né, não sou bom de explicar, mas é assim. Então, eu tenho dores, meus irmãos, constante assim, mas não igual eu tinha, né? Hoje, graças a Deus, meus irmãos, eu posso dizer que mesmo com as tribulações, mesmo com as dores, né, que ainda preciso estar indo em médico, né, mas, meus irmãos, o fardo está mais leve. Por quê? Porque eu resolvi obedecer os direcionamentos de Deus, pois eu já estava
andando sobre a palavra do Senhor e os seus mandamentos. Amém? Só que faltava eu obedecer os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Por isso que o Espírito Santo me diz sempre para mim dizer a vocês que vocês têm que obedecer a palavra do Senhor. Temos sim, temos que ler a palavra, temos que fazer as nossas orações, não podemos parar, mas não podemos esquecer de estar conectado com Deus para quê? Para que nós venha ouvir os direcionamentos que Deus dá. Meus irmãos, tem muitas pessoas que estão na palavra, estão obedientes na palavra, mas estão perdendo bênção, estão perdendo oportunidade. Por quê? Porque não dá ouvidos aos direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E daí, o que acontece? Acontece que perde bênção, pessoas ficam paralisadas, fica só ali repetindo todo mês a mesma coisa, todo mês a mesma coisa. Por quê? Porque muitos não seguem os direcionamentos que Deus dá. Deus vai e coloca uma porta, abre uma porta na frente da pessoa, a pessoa está tão envolvida na palavra que pensa que aquela porta que está sendo aberta é de Satanás. E vai ver, não é. É de Deus que está abrindo ali uma oportunidade. Tem muitos, meus irmãos, que estão na palavra, né, obedece a palavra, que estão cegos espirituais. Por quê? Porque acha que as coisas de Deus não são loucuras, né? Acha que as coisas de Deus, o que Deus vai mostrar ali, ele vai explicar certinho, e muitas das vezes, meus irmãos, Deus não explica, mas Deus abre uma porta na frente. Tem muitos que Deus envia anjos daqui da terra, meus irmãos, pessoas que, né, são chamados segundo o propósito de Deus na vida para nos abençoar, e nós pensamos, pela nossa vista, né, o que nós estamos olhando ali, achamos que não tem nada a ver, mas vai ver é Deus enviando aquela pessoa. Olha assim e fala assim, nossa, mas isso aí não tem jeito de pastor. Nossa, mas isso aí não tem jeito de cristão. Porque está olhando pelas vistas humanas, né, meus irmãos? Pelas vistas carnais. Não estão no espírito, né? Tem muitos que perde bênção, né? Perde canais de bênção. Por quê? Porque olha com os olhos carnais, né? Despreza o pequeno, né, meus irmãos? Tem muitos que estão aí pagando preço. Por quê? Porque não olhou com olhos espirituais, né? Perdeu assinar contrato, né, meus irmãos? Muitos perdem, não consegue assinar o contrato porque acha que aquele serviço é pequeno demais, né? Daí talvez o pequeno que está na sua frente, atrás do pequeno, que é só um teste ali, né, de Deus para a sua vida, para ver a sua humildade, lá atrás tem um grande, enorme, que vai, né, te trazer prosperidade, né, na sua vida, na sua casa. Então temos que estar alerta em Deus, porque atrás daquele que não parece ser, é que o pode ser, né, meus irmãos? Eu não sei se você está entendendo, eu estou tentando explicar da melhor forma que o Espírito Santo está me dizendo. Amém? Então, meus irmãos, não julgue o livro pela capa. Primeiro vê o conteúdo, pede direção a Deus, porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que perdem portas abertas por andar por vista. Tem muitas pessoas que deixam de receber bênçãos sem medidas de Deus. Por quê? Porque anda na palavra, mas não anda no Espírito.
não obedece os direcionamentos de Deus. Por isso que eu sempre estou falando aqui no canal a importância de estarmos em oração constante. Amém? Meus irmãos, muitos pensam que orar todos os dias é uma coisa banal, sabia? Não, não é não. Quando você for orar, vai orar com fé, acreditando que Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Meus irmãos, a sua oração não precisa ser com letras bonitinhas, com falas maravilhosas, não, meus irmãos. Ora do jeito que você sabe, fala com Deus do jeito que você sabe falar. Você não precisa estudar a faculdade para fazer oração, meus irmãos. Por que, meus irmãos, eu falo isso? Porque nós temos o Espírito Santo, que recebe essas nossas falas, meus irmãos, e transmite a Deus com gemidos inexprimíveis. Você entendeu? Então, não é pela sua beleza em falar que Deus vai atender a sua oração. Talvez o dia que você está tão cansado que você fala ali meia dúzia de palavras a Deus e agradece, Deus recebe mais do que se você passar produto na garganta. Vou orar a Deus agora, tem que orar assim, assim, assado. Ele não ouve. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes, meus irmãos, Deus quer de nós o pouco. Deus quer de nós uma coisa simples. Amém? E muitos ficam correndo atrás de grandes coisas para entregar para Deus. E talvez Deus não quer isso de mim, de você. O que Ele quer de nós é obediência. Obediência na sua palavra, sim. Temos que orar a palavra, temos que ler a palavra do Senhor todos os dias, sim. Temos que buscar a Deus todos os dias em oração, sim. Mas talvez Deus quer coisas poucas. Amém, meus irmãos? Deus quer que nós obedecemos a palavra dele, mas também não podemos esquecer de estar conectado com o Espírito Santo para nós vir saber o direcionamento certo que Deus quer que nós vamos. Porque tem muitos, meus irmãos, dentro da igreja que estão pegando caminhos errados, achando que estão no caminho mais certo, que estão mais próximo de Deus do que qualquer outro em sua volta. Tem muitos, meus irmãos, que estão caindo no seu próprio entendimento e não tem nem o Espírito Santo mais para direcionar. Estão indo à deriva no mar. E Jesus já não está na embarcação, meus irmãos. Tem pessoas passando dificuldade. Por quê, meus irmãos? Dentro da igreja, passando dificuldade, passando problemas, ter que, como se diz, se matar ali para conquistar alguma coisa. Por quê? Porque não obedece os direcionamentos de Deus, meus irmãos. Quanto mais você andar em obediência com os mandamentos de Deus, que é as Escrituras Sagradas, e quanto mais você obedecer os direcionamentos de Deus, mais bênçãos vão chegar para você e menos você vai precisar trabalhar com a força dos seus braços. Amém? Meus irmãos, ore, busque a Deus, pede sabedoria a Ele, porque Ele vai te dar. Ele te dá direções para você vencer nessa terra, vencer as tribulações, vencer os problemas. Meus irmãos, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Pois Ele me ajudou a eu vencer tantas batalhas, meus irmãos, que eu passei. Amém? Eu não falo de mim para a minha glória e minha honra, não, meus irmãos. Porque eu, sem Deus, eu estaria morto agora. Amém? Eu falo de mim, meus irmãos, porque Ele estava comigo. Foi Ele que me ajudou a superar, meus irmãos, muitas e muitas dores.
Amém? Foi Ele que colocou sorriso na minha boca, meus irmãos, nos meus lábios, quando eu estava precisando de uma palavra amiga. E eu fui a palavra que confortou a pessoa que estava do meu lado. Por que aconteceu isso? Porque Deus estava cuidando de mim. Ele é minha fortaleza. Amém? Então não esqueça, meu irmão, de seguir os direcionamentos de Deus. Você tem que andar em obediência na palavra, mas obedecer os direcionamentos do Pai. Amém? Glórias a Deus. Talvez uma pessoa fala com você e você despreza essa pessoa, mas essa pessoa que você desprezou é Deus enviando para falar com você. Amém? Ouve. Fique atento aos sinais de Deus, porque Deus quer te abençoar nessa terra. Amém? Deus quer levar você para morar com Ele, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. A palavra de hoje é Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Amém? Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Amém, meus irmãos? Eu vou dar uma paradinha aqui. Meus irmãos, aqui apregoou um jejum, amém, no rio Ava, para nos humilhar. Quem humilhar? Eu e você temos que se humilhar na presença de Deus. Para quê, meus irmãos? Para que a nossa jornada, meus irmãos, da vida nessa terra seja feliz. Amém? Para que Deus venha, né, nos guardar, nossa vida, nossos filhos, nossos parentes, meus irmãos, e tudo aquilo que é nosso. Amém? Tudo aquilo que Deus ajudou você a possuir. Amém? Guardar nós. É nossa casa. Aqui eles estão falando de coisas materiais. Nossa casa, nosso carro. Amém? Nosso salário, nosso trabalho. Amém, meus irmãos? Temos que jejuar. Temos que estar em constante oração para que Deus venha guardar, meus irmãos, nós por completo, mesmo que haja aflições na terra, meus irmãos. Mas nós vamos estar felizes e em paz com Deus. Por quê? Porque nós estamos conectados com o grande, com o Pai eterno. Amém, meus irmãos? Aí vamos continuar lá no versículo 22. Porque tive vergonha de pedir aos reis, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigos no caminho, porquanto já lhe havia dito, a boa mão do Senhor do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Olha só a palavra aqui, né? Nós, nosso Deus, e sobre todos os que o buscam. Então, quer dizer, Deus protege nossa vida, nossos filhos, né, nossa família e tudo que nos pertence, meus irmãos, quando nós buscamos a Ele, quando nós andamos certo com Ele, com a palavra, com o direcionamento que Ele nos dá. Amém? Agora, infelizmente, meus irmãos, tem uns que abandonam, para de orar, para de jejuar, para de ir na igreja, na comunhão com os irmãos, né, meus irmãos? E Deus vai guardar essas pessoas? Não, meus irmãos, Deus até permite o inimigo ir. Para quê? Para que haja aflição. Para quê? Para que haja arrependimento, para que volte para os caminhos do Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus está falando aqui para nós tirar um tempo para jejuar, meus irmãos, para orar, para buscar mais a Deus, meus irmãos, que Ele vai guardar você, vai guardar seus filhos, sua família, amém? E tudo que é seu, meus irmãos. Meus irmãos, essa é a importância de estar conectado com Deus, e não há outra forma.
A forma é obedecer os direcionamentos do Pai, nos seus mandamentos. A forma de estar conectado com Deus e protegido por Deus, abençoado por Deus, em todos os nossos caminhos, é estar em conexão com o Pai. Amém? Tendo fé, meus irmãos. Porque aqui o jejum, né? E eles se humilharam, meus irmãos, com fé, acreditando no Deus que ele servia, que ele ia proteger contra os inimigos. Amém? Temos que ter fé. Temos que ter fé na oração, temos que ter fé no jejum que fazemos. Amém? Se sua vida já está boa, meu irmão, se sua vida já está estabilizada na presença de Deus, não esqueça de fazer jejum em agradecimento. Amém? Porque muitos esquecem. Ah, eu já fiz jejum na tribulação, agora eu estou bem, não preciso fazer mais. Faça, para que o inimigo não chegue com ventos traiçoeiros na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Por isso que temos que estar constantemente conectado com o Pai. Ah, não é porque agora melhorou que você vai relaxar. Continue orando, continue jejuando. Amém? Meus irmãos, Deus, ele ouve todas as orações nossas. Amém? Deus, ele recebe o jejum. E aqui fizeram o jejum para guardar os caminhos deles, mas também as coisas deles. Coisas materiais. Está na minha Bíblia, está na tua. Basta você ir lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Está escrito lá. Para edificar a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, espero que você tenha entendido a mensagem do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Não pare, meus irmãos, de orar. Eu não sei porque Deus está falando isso, mas tem pessoas que estão desanimando. Tem pessoas que já andaram tanto, oraram tanto que estão perdendo as forças. Mas Deus fala para você, continue na posição, orando, buscando, que a hora de Deus na sua vida está chegando. Não desista. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos das dificuldades, coloca os olhos em Deus. Creia, tenha fé, porque Deus está chegando na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu peço a vocês aí, se poder deixar o joinha, compartilhar o vídeo, amém? Comentar o vídeo, amém? Coloca aí também o pedido de oração aí, eu vou estar orando, amém? Apresentando o pedido de vocês a Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Glórias a Deus. Se for possível, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, né, meus irmãos? Para ajudar a evangelizar outras pessoas, amém? Talvez a palavra hoje não foi para você, mas você compartilhando é para aquela pessoa que está esperando uma palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, louvado seja, obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.